Fala pessoal, meu nome é Fábio Kiyotakawa. Estamos mais uma vez aqui no canal do mestre Sérgio Malibu para falar sobre temas ligados à história do Jiu-Jitsu, Vale Tudo e MMA. No vídeo de hoje nós vamos tentar responder uma pergunta simples. O Jiu-Jitsu Gracie tem quedas? Existem técnicas de projeção no Jiu-Jitsu? Nós acabamos de ver aí uma das quedas mais usadas no jiu-jitsu esportivo e nas competições de MMA também, que é a baiana, conhecida no jiu-jitsu como baiana, double leg no wrestling ou morotegari no judô. Um dos motivos para a popularização dessa técnica é que ela segue um princípio bastante elementar, que é um movimento quase que instintivo do ser humano quando quer derrubar outro, que é tentar segurar as pernas do oponente. Uma prova disso é que essa técnica ela é vista em pinturas que vêm desde o Egito Antigo, passando pela Grécia, enfim, por diversas civilizações que já aplicavam esse tipo de técnica para tentar projetar o adversário ao solo. É claro que além desse fator de ser uma técnica bastante simples, existem outros aspectos que levaram a baiana, ou double leg, ou morotegari a ser amplamente utilizado. Mas é preciso entender vários outros conceitos e nós não vamos se aprofundar nisso aí hoje. Esses temas mais complexos nós vamos tratar de uma forma mais aprofundada nos meus seminários sobre a história do jiu-jitsu, que eu tenho feito em diversas academias, e aqueles que estiverem interessados, entrem em contato. Voltando às quedas utilizadas no jiu-jitsu, nós podemos observar que as aplicações dessas projeções, ela foi se modificando ao longo de um processo de amadurecimento do Jiu-Jitsu Gracie. Tá? Esse processo se iniciou lá na década de 30, com um repertório que veio herdado do Conde Koma, e parte também foi absorvida de outras modalidades, como a luta livre, e houve até uma retroalimentação dos praticantes do judô que estavam chegando no Brasil na época, né? Eu digo retroalimentação porque a origem, na verdade, do Conde Koma é do Kodokan, né? Então, quer dizer, quando o Conde Koma chegou no Brasil, ele obviamente veio com uma formação do Kodokan, mas com diversas influências de outras modalidades, principalmente de wrestling, que ele encontrou na América e na Europa, passando pela América Central até chegar aqui no Brasil. Uma prova de que os tipos de quedas mais usados no jiu-jitsu foi sendo modificado ao longo do tempo, a própria baiana, por incrível que pareça, não aparece nas apresentações de vídeo e nem no livro do mestre Hélio Gracie, que pode ser considerado um dos documentos mais importantes, né, de registro das técnicas do Jiu-Jitsu Gracie. Para a gente tratar desse assunto de quedas, vamos fazer um retrocesso no tempo e vamos começar falando sobre o Gokyo. O Gokyo é uma lista das técnicas de projeção mais importantes e organizadas de forma para racionalizar o ensino do judô de Kodokan. O primeiro Gokyo foi idealizado em 1895 e ele só foi criado 13 anos após a fundação do Kodokan. Inicialmente ele tinha 42 técnicas. O Gokyo teve uma revisão posterior em 1920. Nessa revisão foi mantido apenas 40 técnicas. É bom a gente fazer um parênteses que o Conde Koma saiu do Japão em 1904. E ele começou a praticar judô no mesmo ano da implantação do Gokyo. Portanto, ele conhecia muito bem esse documento e como ele era estruturado e quais as técnicas que o Gokyo mostrava. Um dos primeiros documentos que nós podemos constatar que tipos de quedas que o Conde Koma utilizava é um livro que ele lançou na América Central em 1913. Nesse livro nós podemos ver 71 fotos do Conde Koma ensinando algumas técnicas. Se nós considerarmos as fotos que contém esse livro, nós podemos presumir várias coisas, mas sempre com muita cautela, porque nós precisamos lembrar também que esse livro ele foi concebido para atender às forças policiais da América Central ali, e ela poderia talvez conter somente uma parte do repertório do Conde Koma. Talvez é nessa época que a gente já comece a ver um processo de priorização de algumas técnicas em detrimento a outras, por exemplo, a diminuição da quantidade de técnicas de projeção. Esse processo ele veio culminar a partir da década de 90, e hoje os mestres mais antigos também
eles são bastante críticos, né, em relação a essas competições esportivas, e um dos principais pontos que eles apontam como deficiente é que as competições não apresentam projeções, quedas, enfim. E realmente os mestres mais antigos alegam que a maioria dos atletas já começa a luta tentando puxar para a guarda, e isso aí obviamente faz com que os praticantes de jiu-jitsu tenham uma dificuldade cada vez maior em derrubar o oponente. Um outro fato que pode ilustrar essa falta de prática de técnicas de projeção dos praticantes de jiu-jitsu é quando a gente analisa o desempenho de lutadores especialistas em jiu-jitsu, como por exemplo o próprio Demian Maia, que luta no UFC, que tem um excelente jogo de finalizações e transições no solo, mas ele passa por muitas dificuldades para conseguir derrubar, projetar esse adversário ao solo. Além do Demian Maia, grande parte dos lutadores de MMA que tem a origem no jiu-jitsu, eles acabam recorrendo ao próprio wrestling americano para aperfeiçoar essas técnicas de quedas, enfim. Isso aí não torna o jiu-jitsu melhor ou pior, mas obviamente pelas próprias regras do wrestling, onde não existem roupas, onde você consegue fazer a pegada, e o treino é mais focado realmente somente para derrubar o adversário. É óbvio que o wrestling acaba atendendo muito mais e se adaptando ao MMA de forma mais eficiente. Esse vídeo que nós vamos ver agora, que foi feito na década de 50, onde o Hélio Gracie ele começa já atuando como um juiz em uma luta esportiva dos seus alunos. Essa luta é muito parecida com qualquer luta moderna que a gente vê em campeonatos hoje, com detalhe: no início é possível a gente ver que os lutadores eles estão tentando derrubar o adversário, projetar o adversário ao solo, principalmente usando as técnicas de pernas, né, as técnicas de ashi que a gente conhece no judô. Depois da queda, quando a luta começa a transcorrer no solo, a gente pode ver que as técnicas e o modo de atuar dos lutadores é praticamente idêntico às lutas que nós vemos hoje nos campeonatos. Em outro trecho desse vídeo da década de 50, o grande mestre Carlos Gracie derruba o aluno Jorge Medi usando um utigari. O Jorge Medi ele viria a ser mais tarde um importante sensei de judô do Rio de Janeiro também. No mesmo vídeo a gente pode ver também o grande mestre Carlos Gracie aplicando um tomoe nage, de novo em Jorge Medi. No próximo trecho a gente pode observar Hélio Gracie aplicando projeções em João Alberto Barreto. O detalhe é que algumas dessas quedas elas são diferentes das quedas que compunham o Gokyo do judô. Isso já seguindo esse processo talvez que o Konde Koba já havia iniciado, ou seja, de priorizar algumas técnicas e até inserir algumas técnicas que não compunham o Gokyo inicial do judô. O que nós podemos ver nesse vídeo da década de 50 é que as técnicas priorizadas são principalmente as técnicas de quadril. Talvez isso aí seja feito para potencializar também o efeito dramático da demonstração, para dar uma característica mais plástica nos movimentos, né? Mas além dessas quedas de quadril, a gente pode ver também alguns golpes similares ao Sotogari, o Sukui Nage, uma adaptação do Sukui Nage do judô. Nesse próximo trecho também a gente pode ver, inclusive já utilizando uma queda sem kimono, o próprio Robson Gracie aplicando uma queda de quadril em Jorge Medi. Principalmente nas demonstrações, não existem dúvidas que o Hélio Gracie priorizava os golpes de quadril, especificamente o Hanegoshi. Nós podemos ver nessas fotos o grande mestre Hélio Gracie aplicando no grande mestre Carlos um Hanegoshi. Inclusive está elevando bastante a perna, o que é muito difícil de fazer isso aí numa situação real de luta. Uma grande ironia do destino foi que uma das quedas mais bem aplicadas por Kato em Hélio Gracie em 1951 foi o próprio Hanegoshi, como a gente pode ver aí nessas fotos e no próprio vídeo. O mais curioso nessa segunda luta entre Kato e Hélio Gracie em 1951 é que mesmo o Hélio Gracie sabendo da superioridade técnica na parte de projeções de Kato, ele aceita a luta de pé durante um bom tempo no início da luta. Inclusive ele chega até a dar um tipo de contragolpe numa entrada de Kato, desequilibrando o Kato. Até que finalmente o Hélio Gracie repõe a guarda e acaba finalizando o Kato. Bom, seguindo a ordem cronológica, já nesse vídeo, o Hélio Gracie participa do programa dos Trapalhões,
que foi um grande sucesso na década de 70, 80 e 90 aqui na Rede Globo do Brasil. Nesse vídeo a gente pode ver Hélio Gracie aplicando várias técnicas de quadril no Ted Boy Marino, que era um lutador daquelas lutas combinadas de telecat. E no meio dessas técnicas de projeção, mais uma vez está presente o próprio Hanegoshi. Seguindo a nossa linha do tempo, já pós o fenômeno UFC, no final da década de 90, início dos anos 2000, é lançado mais um vídeo de instruções do Jiu-Jitsu Gracie, onde o Hélio Gracie, junto com os netos Rener e Hiron, demonstra o que ele considera ser mais importante no Jiu-Jitsu Gracie. Esse vídeo ele é muito emblemático para quem é praticante de Jiu-Jitsu e principalmente para quem quer conhecer o programa de defesa pessoal do Hélio Gracie. Apesar do Rorion Gracie já ter lançado um vídeo anterior, né, a esse vídeo, e onde ele obviamente demonstra esse programa, é só nesse vídeo que a gente tem a oportunidade de ver o próprio idealizador do programa de defesa pessoal da Academia Gracie, e que durante muitas décadas esse programa foi o protagonista do currículo da Academia Gracie. Na maioria das defesas desse programa, o agressor é projetado ao solo com uma queda de quadril, como o Hélio Gracie gostava de chamar esse tipo de queda, que na verdade é conhecido no judô como ogoshi. Além dessas quedas, também aparecem outras projeções que são realmente parecidas com as técnicas de judô, mas que tem algumas adaptações, como essa queda, que ela é uma mistura entre uma queda de quadril e um taiotoshi. Outro tipo de queda que aparece nesse vídeo é o Yokoguruma, que inclusive é uma queda que faz parte do Nage no Kata, que foi o primeiro kata criado no judô, criado em 1886. Nesse vídeo a gente pode ver também algumas quedas que utilizam torção de punho, nessas que são parecidas com as quedas usadas no Aikido. Finalmente nós chegamos então ao livro do Hélio Gracie, que foi lançado em 2007. Esse livro, como a gente já falou lá atrás, ele é muito importante para quem realmente quer conhecer o que o Hélio Gracie considerava como técnicas mais importantes e como ele aplicava. Se a gente fizer uma observação mais cuidadosa nesse livro, a gente pode encontrar várias indicações e alguns números que podem mostrar para a gente algumas coisas. Por exemplo, o livro tem 277 páginas no total. Até a página 157 nós temos somente técnicas, defesas começando em pé. Ou seja, 57%, né, que é mais da metade do livro, são de técnicas começando em pé. Ao contrário do que a grande maioria dos praticantes e até do público leigo acredita, que o jiu-jitsu ele basicamente é uma luta de solo. E segundo o livro comprova aqui, isso não é totalmente verdade, já que nós temos aí mais da metade do livro dando ênfase principalmente às técnicas de defesa pessoal que começam em pé. Inclusive a primeira técnica do livro é a chamada queda de quadril, que na verdade é o ogoshi no judô. Ao longo desse livro, que eu considero o documento mais importante de registro das técnicas do Jiu-Jitsu Gracie, nós podemos ver 12 tipos de técnicas de projeção, que basicamente são as mesmas que aparecem no vídeo que o mestre Hélio Gracie fez com os netos. Voltando ao tema principal do vídeo, o Jiu-Jitsu Gracie tem quedas? É óbvio que as críticas que surgem dos mestres mais antigos apontam realmente a falta de conhecimento das técnicas de projeção dessas gerações mais novas. Ela é coerente, e principalmente se a gente levar em conta que 99% das academias de hoje, elas realmente só ensinam a parte esportiva do jiu-jitsu. Porém, nós precisamos considerar que se não fosse essa popularização alcançada graças aos eventos esportivos, será que o Jiu-Jitsu Gracie estaria onde está hoje? É difícil, eu acredito que não. Outro ponto que realmente é coerente nessas críticas é que as novíssimas gerações simplesmente desconhecem que existem técnicas de projeção no jiu-jitsu. Eles nem sabem que isso faz parte do currículo do jiu-jitsu. E a maioria desses competidores, atletas dessa novíssima geração, geralmente nunca treinou mais do que 3 técnicas de projeção no máximo. Basta a gente ver aí as competições esportivas,
onde a grande maioria dos atletas já começa tentando puxar para a guarda. Isso aí não é uma crítica, tá? É apenas uma constatação, né, do modo como o Jiu-Jitsu Gracie esportivo tem evoluído. Isso é um fator natural. O que é preciso entender é que como isso chegou até esse ponto e quais são os prós e os contras em relação a isso. Essa discussão realmente é muito complexa e nós não vamos entrar nela hoje. Bom, o que nós constatamos, relembrando aí esses 3 importantes registros, que são o vídeo da Academia Gracie da década de 50, depois os vídeos do próprio grande mestre Hélio Gracie com os netos, no final da década de 90, e finalmente o livro do próprio mestre Hélio Gracie de 2007, a gente consegue concluir que as técnicas de projeção são parte importante do Jiu-Jitsu Gracie. O que a gente consegue constatar então é que a parte esportiva realmente foi a única parte do Jiu-Jitsu Gracie que foi amplamente popularizada, que obviamente acaba deixando de lado boa parte dessas técnicas de projeção e de quedas. Agora, o porquê que realmente somente as competições esportivas acabaram ganhando muito mais espaço do que a parte de defesa pessoal do Jiu-Jitsu Gracie já é uma outra história que nós vamos abordar em outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos.